Olá, eu sou a Camila Duran, terapeuta energética, e está começando mais um Despertando Sua Deusa, o seu programa de autoconhecimento. Bom, hoje nós vamos dar continuidade da série dos chakras. Nós vamos para o segundo chakra, o chakra umbilical, que também é conhecido como chakra sexual. Ele está localizado mais ou menos 4 dedos abaixo do umbigo. A cor dele é laranja. E a cor laranja, ele, ao longo do que eu for explicando aqui de cada chakra, até a gente chegar no sétimo chakra, você vai percebendo que ele vai fazendo um degradê das cores. Então, o primeiro é vermelho, o segundo é laranja. E o que é a cor laranja em si e o que representa o segundo chakra? O segundo chakra, ele é exatamente o ponto onde nós temos a abundância ligada, a criatividade ligada. É onde nós percebemos mais a nossa sensibilidade, onde existe uma entrada de energias na troca sexual, por exemplo. Por isso que ele também recebe o nome de chakra sexual. Porque quando nós estamos na troca sexual, o momento em que a pessoa ela está trazendo o fluido dela para dentro do útero da mulher, ou vice-versa, né? Acontece daquela energia fazer um tipo de troca em que você recebe algo do outro que fica mais preso ainda no seu organismo, fica mais preso ainda no seu campo. Tanto que é por isso que muitas mulheres acabam até tendo muito problema de engravidar, acabam se sentindo mal, exatamente porque muitas vezes quando você tá com o seu parceiro e faz essa troca, você pode não estar num bom dia, ou a pessoa não está num bom dia. E aí essa troca desses fluidos no ato sexual acaba passando de uma maneira agressiva, acaba passando de uma maneira em que vai preenchendo o seu útero de coisas totalmente negativadas. Isso também acontece quando se tem um dia magnífico e alguma coisa do tipo, na hora do ato também vai passando para você. Então é um dos chakras que mais precisa se ter cuidado, né? Por conta dessa questão de ser muito pontual e ficar muito mais preso por mais tempo. Tanto que esse chakra, ele é um receptor muito amplo de várias coisas. Então, se você tá com algum problema de bloqueio de financeiro, de abundância como um todo, bloqueio criativo, ele tá localizado exatamente nesse desequilíbrio do segundo chakra. A cor laranja também está ligada à criatividade. Então, quando você precisa ter algum ponto de criatividade, é sempre bom ter alguma coisa ali com a cor laranja, para trazer tanto o equilíbrio desse chakra, né, desse segundo chakra, quanto para realmente ampliar a abertura da criatividade. E aí o que acontece? A partir do momento em que você teve questões onde houve esse lado de uma troca que não foi muito legal, muitas vezes assim, a questão de traumas, de abusos, né, que a gente sabe que acontece, esses traumas que ficam ali impregnados trazem uma angústia muito forte. E se não é limpo esse chakra, se não é reequilibrado, você acaba mantendo um bloqueio energético
físico e assim, a níveis totalmente surreais e que você nunca imaginou na sua vida. Por quê? Ele é uma das principais entradas de energia para a gente conseguir modificar algo na nossa vida. Ele é extremamente sensível e exatamente como ele fica no ponto, por exemplo, da mulher, né? Na questão do útero. Imagina você, como é que fica a nossa vida se a gente tem um trauma dentro do nosso útero? Se a gente tem alguma questão ali que não consegue desenvolver. Olha quantas coisas que a gente acaba não recebendo, não percebendo. Então, o fato de muitas mulheres terem algum tipo de problema sexual é realmente com essa questão do segundo chakra não estar limpo. Ele está totalmente recheado de coisas negativadas, está recheado de traumas, de memórias. E essas memórias, elas vão cada vez mais reforçando bloqueios, como se fossem tijolinhos. Como eu expliquei, né, no programa passado, os nossos chakras, cada desenvolvimento, eles são colocados como se fossem a construção da casa. E aí você pensa uma casa cheia de traumas, né? E nessa questão dessa casa cheia de traumas, de tijolo quebrado, de teto caindo, todas essas coisas. Aí você imagina um chakra onde você recebe um ser para ser gerado. Se ele tá ali com vários traumas, ele vai trazer problemas para a sua saúde. Então, vai percebendo que, assim, reorganizar, reequilibrar esse chakra, limpar todo esse chakra, ele é muito mais importante do que se imagina, porque não é somente a energia ali que está sendo colocada. Ele é uma coisa que vai além da energia, que realmente você percebe no físico. Então, por quê? Eu recebo muitas clientes com questões de engravidar ou problemas para engravidar. E quando a gente vai fazer a limpeza, percebe quantos traumas se passaram, quantas questões tiveram em que a menstruação está atrasada, que tem muita cólica, muitas coisas. Porque a partir do momento em que você entende que o seu sagrado feminino e masculino, ele vai se reequilibrar no segundo chakra, você precisa entender que é o ponto de equilíbrio mais afetado que existe. Esse ponto de equilíbrio, se ele não existe o equilíbrio do feminino e masculino do ser, ele vai trazer consequências na vida financeira, vai trazer consequências na harmonização do ambiente e na sua saúde. Então, quando eu falo assim dessa questão dessa troca energética, dessa troca de fluidos, é um ponto onde você tem que tomar muito mais cuidado e realmente frequentar o médico para também auxiliar nesse reequilíbrio. Quando se tem o reequilíbrio dentro de uma consulta médica, indo de fato para analisar isso, e quando você faz a terapia para limpar os padrões, as crenças, as dificuldades, as coisas que estão ali travando o seu lado, né, seja da criatividade, da abundância, enfim, da sua vida como um todo, você começa a ter outra consciência sobre aquele assunto. Você começa a abranger coisas no seu cotidiano que você nunca imaginou. Então, muitas vezes você só está travado em algum ponto. Por quê? Porque você teve um mau relacionamento. Porque você teve um abuso que você não imagina. Não necessariamente seja um abuso de fato sexual,
pode ser sim um abuso de palavra, tá? Pode ter sido sim uma questão de um abuso de poder, por exemplo, o pai e a mãe que controlam por muito tempo o filho e fazem com que ficam ali manipulando, né? Isso também traz um abuso. E aí o que acontece com essa criança? Ela não consegue desenvolver o potencial e associar e acessar também esse ponto desse segundo chakra. Por isso que é muito importante a gente conseguir fazer esse reequilíbrio. Agora eu vou tirar uma carta pra gente poder colocar um mantra para começar a reorganizar, tá? Esse mantra você pode fazer diariamente, você pode fazer umas 10 vezes ao dia, quantas vezes você sentir necessário. É claro que, como eu falei, é necessário também fazer uma terapia junto, procurar um profissional que realmente vai ter essa especialização para trabalhar, para limpar de outras formas, né, da forma realmente médica ali, né, que se tem. Mas esse mantra ele vai auxiliar para que você tenha um reequilíbrio e comece a sentir os efeitos, tá? Pega papel e caneta que eu vou sortear aqui, vou embaralhar e aí você anota esse mantra para fazer no dia a dia. Vem um mantra bem rapidinho, bem simples, que é uma frase só. Tenho limites saudáveis. Então, esse pequeno mantra, essa pequena frase, dá para você repetir várias vezes durante o dia, né? Dá para você entender várias coisas. Tenho limites saudáveis. Limites saudáveis, ele pode ser colocado como saudável na questão da sua saúde, saudável na questão de gerar um negócio, de gerar algo que você nunca imaginou. Então ele vai abranger bastante coisa para realmente trazer um foco diferente, uma consciência mais ampla da sua vida como um todo, tá bom? Nós agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos no comercial e agora nós vamos conferir a sequência sobre o baralho cigano. Vamos lá? Então, bora lá continuar entendendo um pouquinho de cada carta. Hoje eu vou aqui continuar falando da carta 25, a carta da aliança. A carta da aliança, ela já traz essa simbologia de amor, de casamento, de namoro. Então, normalmente quando cai essa carta, a gente já sabe, né, que vai falar sobre algum tipo de relacionamento. Não necessariamente um relacionamento amoroso. Porém, toda vez que aparece a aliança, todo consulente, na hora que olha, brilha o olho que vai falar: nossa senhora, vai falar da minha vida amorosa, meu relacionamento, tô com medo. Mas não precisa ter medo. Porque ela pode aparecer quando você pergunta sobre um trabalho, ela pode aparecer quando você quer saber, por exemplo, até de uma aliança dentro da família. Se existe uma união, se não existe. Lógico, a pergunta mais popular de todas, né, sobre o próprio casamento, sobre o próprio namoro, ela também vai corresponder a isso. Só que a carta da aliança, ela traz exatamente para você entender essa questão dessa união como um todo.
ela é representada não só nessa parte amorosa que todo mundo está acostumado. Então ela vai trazer essa questão da união, vai trazer essa parte de você entender o relacionamento. Então, por exemplo, que nem a próxima carta que eu vou dizer, explicar aqui, que é a carta 26, ela fala sobre a questão de trabalho, de estudos e tudo mais. Então, se cai junto com ela, a gente pode dizer que a aliança aqui ela vai ser uma parceria de trabalho. Pode ser que após o estudo de alguma coisa surja uma parceria muito forte, uma aliança muito forte de trabalho, que pode dar muitos frutos, muito florescer para sua vida. Então ela também pode trazer isso de várias maneiras, como eu sempre venho falando. Depende da carta que estiver acompanhada, não só do lado, tá? Já que vem em cima, embaixo, enfim. Então, em todos os contextos, ela vai tratar exatamente do que ela representa, dessa união como um todo. Vindo aqui para a carta 26, que eu já falei que é a carta do trabalho e dos estudos, essa é uma carta onde também fala que tem segredos a serem revelados ainda. Então, quando a gente percebe no jogo, às vezes você quer saber de uma questão que envolva, por exemplo, o dinheiro em si, e que você não consegue, sei lá, tô com uma questão financeira onde eu tenho um dinheiro para receber da justiça, mas esse dinheiro não tá saindo. E aí cai essa carta aqui, então pode dizer que tem questões ainda a serem vistas, a justiça ainda não abriu o caso, ou o caso vai ficar fechado por tanto tempo. Eu não gosto muito de dizer, de colocar datas, tá? Depende se eu estiver utilizando outro baralho, como eu já falei, né? Da diferença de alguns baralhos. Então, se eu usar algum baralho que exista essa parte mais que fala sobre datas, sobre proximidade ou não, lógico, existe um outro método, né, de leitura que você faz quase que uma numerologia, uns cálculos bem doidinhos, que você consegue colocar a data em si. Eu prefiro não utilizar esse método, tá? Mas se você procurar, existe sim. Porém, como eu estava falando, se aparece ela para falar sobre a justiça, ela também pode falar dessa questão da justiça. Então, de casos que estão parados, ou tem algum segredo para ser revelado. Então, ela vai falar de parcerias de trabalho também, vai falar de estudos e principalmente dessa questão assim, se é necessário que você estude mais algo, alguma oportunidade, algum surgimento de coisas que não foram ditas. O mesmo vale para a próxima carta, que é a carta 27. A carta 27 é a carta da carta. Ela fala que tem algo muito oculto que não foi revelado. O que significa esse algo oculto? Normalmente, se a carta da carta vem no centro, as cartas que vêm depois dela já trazem mais clareza, tá? Sobre o que é o assunto. Mas não traz clareza se termina, sei lá, se eu for tirar 5 cartas aqui de uma pergunta mais rápida e a última carta cair, a carta 27, e não tem mais nada aqui para ser revelado, então você vai precisar trabalhar muito sua paciência e entendimento para conseguir trazer de fato a resposta em si, tá? Porque às vezes não tá na hora de você compreender aquela mensagem. Às vezes não tá na hora de você saber aquilo que você precisa saber. Depende muito do que foi dito, depende muito do que foi
revelado, qual que é o momento que você está vivendo hoje. Se de fato você está querendo saber aquele segredo, alguma coisa, se você pergunta sobre a venda de uma casa, por exemplo, e cai a carta da carta, pode ser que vá surgir uma surpresa totalmente assim, inesperada, que se você souber agora, se você tiver uma informação que seja, você pode acabar estragando tudo. A sua mente pode acabar estragando tudo. Então, se ela aparece no jogo e não tem mais nenhuma carta em volta que vai te trazer uma clareza sobre o que é, sobre o que foi dito, então mantenha em segredo. Depende sempre do campo do consulente, depende sempre da pergunta que o consulente está fazendo, para poder entender o que vai ser colocado, a resposta que vai chegar. Tá? Qual é a consciência mais elevada, a verdade mais elevada. Então, ela é uma carta que não vai revelar muita coisa. Ela realmente vai depender de outras muito mais do que qualquer outra carta dos 36, né, daqui, que a gente está explicando. A carta 28 e a carta 29, eu vou explicar junta, por quê? São cartas onde a gente vai colocar o consulente em si, tá? Então a carta 28 fala do homem e a 29 da mulher. A carta 28, ela pode falar do consulente, ela pode vir para sinalizar uma energia masculina, ela pode vir para sinalizar uma pessoa que você está falando, de quem o consulente está querendo saber. Então, quando vocês chegam para mim e perguntam sobre crush, sobre a família, algum inventário, alguma coisa assim do tipo, e aparece a carta 28, então tá falando da pessoa em si, tá? Às vezes, você pode estar perguntando sobre uma mulher e apareceu a carta 28. Então, sei lá, a vizinha tá perguntando da vizinha sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o homem, não envolve nada masculino. Só que apareceu a carta 28. Então, pode sim sinalizar a pessoa a quem está se referindo. O mesmo serve para a carta 29. Então, as duas, nesse caso, elas vão representar o consulente, dependendo da pergunta, dependendo do campo que foi aberto, vão representar, dependendo também, né, desse contexto, a energia, se é uma energia mais feminina, se é uma energia mais masculina, vai representar a outra pessoa a quem você está perguntando. Então, se você está perguntando do seu chefe é homem, mas caiu a carta 29, não tem problema, tá? Se não cair um complemento para colocar duas pessoas no jogo, ela vai sinalizar, por exemplo, desse caso do chefe, vai sinalizar então que você está dizendo e está sendo colocado a resposta do seu chefe, tá? Então, basicamente, as duas cartas elas têm muito desse comum, de falar sobre pessoas e dessa energia do masculino e feminino. Só que tem a diferença entre elas, que aqui pode falar e representar a carta do imperador dentro dos arcanos maiores do tarô, e a carta 29 pode representar a imperatriz dentro dos arcanos maiores do tarô. E aí são energias totalmente diferentes, são respostas totalmente diferentes. Mas no contexto geral, elas estão falando exatamente da mesma coisa, tá? Sobre a pessoa em si, tanto o consulente como a quem você está se referindo no jogo. Aqui, na carta 30, a gente vai falar sobre os lírios. A carta 30, ela traz essa conotação dos lírios de uma forma assim,
de apreciar o que é belo. É diferente da carta do buquê, tá? A carta do buquê fala sobre beleza também, sobre comemoração, vários outros aspectos. Mas a carta dos lírios, algumas pessoas falam que são as cartas dos lírios tristes, mas eu não vejo desse modo, tá? E também o que eu aprendi também não foi desse modo. E as cartas dos lírios, ela traz mais assim essa ligação com a pureza em si. Assim como a carta da criança, que é a número 13. Ela vem dizendo sobre essa pureza do ser humano que não é enxergado, a pureza do assunto que não está sendo visto, a pureza como um todo. É praticamente, ela vem dizendo assim, apesar de ter alguma coisa, alguma confusão, né? Então, se num jogo cai aquela carta das nuvens junto com os lírios, ela vem dizendo, apesar da confusão mental, apesar de estar tudo muito sem clareza, existe uma beleza, existe uma pureza, existe algo muito belo e tranquilo, de paz. Então a carta dos lírios, ela é exatamente para apontar e trazer esse equilíbrio, para você enxergar o que você não enxerga no cotidiano. Porque também é assim, nós seres humanos temos a tendência a sempre ver alguma coisa no negativo, sempre achar que tudo vai piorar. Então quando você vem num jogo e o consulente pergunta as coisas e sai ele achando, né, a expectativa dele já que vai ser a pior resposta do mundo e vem a carta do lírio, claro, como eu sempre falo aqui, depende da carta que vier junto, mas se vem a carta dos lírios é uma forma de falar assim, existe essa pureza, enxerga essa pureza, traz essa paz para você, assim como a carta da criança traz a inocência e a leveza no campo, os lírios também. Então essas foram mais algumas das cartas do baralho cigano. Nos próximos programas já vamos finalizar esse assunto, né? É claro que se você tem alguma sugestão ou alguma pergunta para a gente poder entrar em outras questões do baralho cigano, manda na nossa rede social que a gente vai adorar trazer aqui para vocês. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos e agora nós vamos falar sobre cristais. Bom, como todo mundo no meio energético, ou até mesmo para ter algum cristal dentro de casa, a gente gosta muito, né, das pedras, a gente gosta muito de ter como decoração e muitas vezes a gente nem sabe o porquê de cada cristal, de cada tipo de lapidação e às vezes só quer ter por enfeite. Agora, se eu te disser que você pode ter uma decoração, um enfeite que realmente vai trazer e trabalhar junto com a energia daquilo que você realmente deseja para sua vida, como que você pode começar a pensar sobre isso? Você entende que um pequeno objeto ali que você pode ter de decoração pode muito bem começar a trabalhar as energias da sua casa? É interessante, né? Então vamos entender como tratar do cristal e o porquê do cristal. O cristal, dentro das terapias, por exemplo, são propriedades, né, de minérios, de vários tipos de minerais ali que vão sendo lapidados dentro da própria natureza. Então são fenômenos que acontecem, né, e que vai trazendo cores, trazendo outros pontos de informações que vão auxiliar na nossa saúde, naquilo que a gente deseja para a nossa vida.
E dentro do nosso tratamento, dentro das terapias energéticas, ele também tem o ponto essencial de tratar o seu corpo, de fazer uma limpeza, de trazer mais abundância, de trazer mais dinheiro, de te preservar, auxiliar, por exemplo, em retirar a parte energética de um problema de sangue. Então, são pedaços assim de energias que a gente vai trazer para o nosso dia a dia para auxiliar nessa parte energética, tá bom? O que significa essa parte energética? Por exemplo, a pedra selenita. Selenita, ela é uma das pedras que ela mesma se limpa. Então, você não precisa fazer nenhum tipo de limpeza antes de utilizar como decoração, antes de utilizar como ambiente mesmo, numa limpeza de ambiente, antes de utilizar na limpeza do corpo, né, dentro das terapias, de usufruir o que ele traz de benefício para a nossa saúde. A selenita, ela tem aqueles pequenos riscos assim, retos, assim como a pedra da rosa do deserto, que é essa daqui que eu sempre tenho aqui do meu lado. Ela é da mesma família. Então são pedras que são cristais que assim, você pode ter como uma decoração e automaticamente ele vai começar a limpar aquele ambiente. E nessa limpeza desse ambiente, lógico, você também pode usar em você, de passar a selenita, por exemplo, ao entorno do seu corpo, desenhando o seu corpo. E aí você vai sentir que ela vai puxando todas as energias que estão ali no dia a dia, para tirar encosto, por exemplo, né? Quando você está num dia extremamente carregado, para você poder tirar, e quando você pega e passa ao entorno de você, do seu corpo como um todo, da cabeça aos pés, ele faz essa limpeza, assim como é feito do sal grosso. Ele vai fazer essa tiragem daquilo tudo que está pesando para realmente reenergizar e recalibrar, né, o seu campo. Ela é uma das pedras que mais se usa para isso, tá? O sal grosso, ele também é um cristal, só que é um cristal que a gente usa na área culinária. E aí, como eu disse sobre essa parte da decoração, essa parte de trazer uma forma, um significado maior para um cristal dentro da sua casa, precisa ter alguns cuidados para ele poder realmente potencializar o que ele já faz, para você usufruir do que ele tem de melhor para oferecer. O que são essas prevenções, digamos assim, né? Primeiro, assim que você vai escolher um cristal, você sempre tem que perceber se ele é verdadeiro ou não, tá? Para saber se ele é um cristal verdadeiro, normalmente eles são mais gelados, tá? Então, a partir do momento que você pega na sua mão, que você sente, ele é gelado, e aí você vai sentindo que ele vai esquentar de acordo com a temperatura da sua mão. É a mesma coisa que acontece quando você vai mexer com chocolate. O seu corpo, ele vai passando o calor para a mão e automaticamente ele vai passando o calor para o objeto. Então, a partir do momento que você tocou um cristal, sentiu que é gelado, percebeu ali que ele tem esse ponto mais natural, né, desse geladinho, que daqui a pouco ele começa a esquentar, é um cristal original, né? A gente chama de original, de natural. Existe algumas pedras que são pedras em que o homem que faz. Então, por exemplo, os ditos como a pedra da lua, pedra do sol, pedra das estrelas, e são pedras que não são verdadeiras. São feitas de vidro, ou são outros tipos de pedras que não têm realmente aquele nome.
Por exemplo, o citrino, ele não é citrino verdadeiro. Normalmente a gente acaba comprando o citrino e na realidade é uma ametista queimada. Então, quando a ametista, ela é muito conhecida, que é aquela pedra mais roxinha, um tom de lavanda. Quando você compra um citrino, que está ali escrito como citrino, é aquele ametista que vai pegar uma pigmentação depois de passar por um processo de queima e aí ela fica amarela. E aí é o que as pessoas acabam comprando como citrino, mas não é. É um cristal natural, porém ele é queimado. E esse processo de queima faz com que automaticamente perca a propriedade dele em si. Mas como eu estava dizendo sobre essa questão de ter um cristal para decoração, por exemplo, ou antes de utilizar ele para algum tipo de trabalho, para deixar para utilizar no seu corpo, você precisa lavá-lo. Então você foi lá na loja, comprou o cristal, escolheu e aí você vai, assim que chegar na sua casa, o que você vai fazer? Vai pegar, passar na água corrente, rapidinho, tá? Passou na água corrente, depois você pega pode ser uma bacia, pode ser um prato, né, de vidro, enfim. E aí você pode forrar com sal grosso. E aí, automaticamente, quando você forra com sal grosso, você vai colocar ali a pedra. Você pode colocar água ali também, tá? Tem gente que fala que não é bom misturar, tem gente que fala que é bom. Enfim, o que você sentir, não vamos entrar muito nesse mérito, tá? Você vai colocar esse cristal que você comprou dentro da água com sal grosso ou só em cima do sal grosso para poder neutralizar todas as energias que estão ali envolvidas, que vieram da loja com você. Por quê? Primeiro, o cristal está ali exposto numa loja. A partir do momento que está exposto numa loja, todo mundo está passando ali. Então, as pessoas que passaram ali na loja, elas vão pegar o cristal na mão. O vendedor, ele vai pegar o cristal na mão. Automaticamente, o cristal ele vai absorver uma energia, vai mandar outra. Desde o momento em que ele foi ser colocado ali para ser vendido, ele passou por várias pessoas. Ele teve uma transmutação de energia por muitas vezes. Então, para você poder realmente potencializar, usufruir das propriedades daquele cristal, mesmo que seja colocado como decoração na sua casa, ele precisa ter esse cuidado de você limpá-lo, passar a água normal, tá? É só água corrente, não tem nada de colocar o sabão nele. É a água na água corrente, o sal grosso, e aí você deixa ali pelo menos umas 6 horas, assim, dependendo do tamanho do cristal, claro. Se for um cristal menorzinho, assim como os que eu tenho aqui, você pode deixar ali, tipo, por meia hora, 1 hora só, dentro dessa mistura de água com sal grosso, ou só no sal grosso. E aí, depois disso, você vai passar novamente na água corrente. Quando você passar essa segunda vez na água corrente, você pode energizá-lo no sol ou na luz do luar. Então, o que você vai fazer? Limpou na água, agora você vai energizá-lo, potencializá-lo. E a partir disso, você vai deixar exposto ao sol. Você pode deixar o dia inteiro, tá? Ou você pode deixar, por exemplo, tem algumas pedras que você não pode deixar muito no sol, outras você pode deixar mais. Mas aqui entrando num termo mais básico, que eu vou depois trazer outros pontos, né,
sobre as lapidações, e aí eu venho explicando melhor sobre essa limpeza. Então você deixa ele de um dia para o outro, que aí ele vai pegar tanto a energia do sol quanto a energia da lua. E aí no dia seguinte você pode utilizar, pode decorar o que você quer. Como eu disse, tem algumas pedras como a selenita e a rosa do deserto que não precisa dessa parte. Só passa uma água corrente e está pronto para ser utilizado. Então essa foi uma pequena introdução sobre os cristais, tá? Como eu falei, ao longo dessa série que se inicia sobre os cristais, eu vou trazendo os tipos de lapidação, para que serve cada tipo de pedra, qual é a pedra mais indicada para fazer, por exemplo, um próprio kit de fartura, de dinheiro, trazer as melhores pedras para você poder bloquear as energias negativas, limpar o seu campo, pedras que são boas para tratar em casos de ansiedade, de depressão, todos esses pontos assim que a gente sabe que, querendo ou não, é bom sempre ter algo do lado, né? Sempre tem essa referência, até porque nós escutamos bastante sobre os cristais e a gente não acaba nunca sabendo qual que é o cristal melhor para quê. Espero que essa pequena introdução tenha trazido um pouquinho mais de clareza e de entendimento. Então esse foi o nosso Despertando Sua Deusa de hoje. Não esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube, acompanharem nossas redes sociais, que sempre tem alguma dica, principalmente no Instagram, ali nos stories, estou sempre postando as coisas para também trazer esse auxílio, te relembrar de alguma coisa. No nosso canal, se você quiser rever os nossos outros programas ou rever alguma parte de outros assuntos, como cartas, como meditação, sobre os próprios chakras, né? E todos os outros assuntos dentro desse lado energético holístico. Te vejo no próximo programa com mais dicas, mais reflexões e mais autoconhecimento. Até a próxima!